Ezequiel, capítulo 37, versículo 16. Diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, presta atenção, e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Casa de Israel, tá? Efraim como cabeça da casa de Israel. E ajunta um ao outro para que se unam e se tornem um só na sua mão. Ezequiel pegou os dois pedaços de madeira, escrito por Judá e por Efraim. Olha só, o filho do homem ajuntando as duas varas. Judeus, né, casa de Judá, e Efraim, que a gente vai poder ver em outro estudo que tinha uma bênção profética de se tornar a plenitude dos gentios. Você está vendo já a obra do Messias já testemunhada nas Escrituras? E é o que Paulo diz em Efésios, no capítulo 2. De ambos os povos, judeus e gentios, ele fez um só. Estando nós mortos, ele citou Oséias, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, nos fez ressuscitar, juntamente com ele. E de ambos os povos, fez um, judeus e gentios. Vou continuar lendo. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não declararás o que significa essas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Yahweh, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as tribos de Israel, suas companheiras, e as juntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na sua mão, e os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante aos olhos dele. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Yahweh, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Gente, esse capítulo entendido é maravilhoso. Você já começa a entender a obra do Messias e o porquê que Paulo fala que ele morreu pelos nossos pecados e porquê precisava da cruz. Olha a cruz já testemunhada aqui, dois pedaços de madeiras se fazendo um só. Lógico, aqui, né, o principal é Deus testemunhando, né, que o Filho do Homem, ele iria pegar ambos os povos, judeus e gentios, e ia fazer um só. E como ele iria fazer isso? Não foi através do madeiro que ele fez isso? Através do sacrifício dele. A gente, entendendo o contexto do profeta Oséias, a gente pode comprovar através do profeta Oséias que Deus, ele rejeitou a casa de Israel que tinha como cabeça Efraim. A gente comprova isso no livro de Oséias, é só você ler o livro do profeta Oséias todo aí na sua casa. Se você quiser ler agora,
antes do estudo mais completo que mostra, né, como que os gentios fazem parte de Efraim, da casa de Israel. O que os gentios têm a ver com a casa de Israel? Deus, ele rejeita a casa de Israel, e isso está testemunhado no livro de Oséias. E após a sua rejeição, né, no livro do profeta Oséias mesmo fala que Deus iria acolher esse povo de novo. A gente vê isso já em Oséias 1. Paulo falando em Oséias 1, como a gente viu no primeiro vídeo. Pedro também falando de Oséias 1, aplicando isso para os gentios, assim como Paulo, falando que falando para os gentios, vocês que não eram povo, alcançaram misericórdia. A mesma coisa. Efraim, que é a casa de Israel, foi rejeitada e dispersa entre as nações. Isso ocorreu após o cativeiro babilônico. Só que, através do madeiro, do sacrifício do Messias, né, ele ajunta de novo a casa de Israel, que é Efraim, a vara de Judá. E quando Deus chama de novo, né, a casa de Israel, aí estão os gentios. Você vê o plano maravilhoso de Deus? Ele rejeita o seu povo, divide o seu reino, casa de Judá e casa de Israel. Rejeita a casa de Israel por causa do seu pecado, tá? Mas isso, Deus, para mostrar sua grande misericórdia com toda a sua criação, né, com a humanidade, ele faz o seu plano todo perfeito, todo bonitinho. E o seu povo, que é Israel, né, ele chama de volta para se unir à casa de Judá novamente. E quando ele chama de volta, aí está se cumprindo a bênção profética que estava sobre Efraim, se enxertando os gentios, fazendo parte, assim como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, parte da cidadania de Israel. Eu não sei se você já está conseguindo já ter aí na sua mente já desenhado, né, de como se dá isso. Eu não sei se eu consegui transmitir com exatidão essa mensagem que é rica e é linda. E é o que os apóstolos pregavam naquela época. Você viu agora o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Quando você ler, vocês vão poder entender meu entendimento. Ele fez uma soma. E essa soma desses dois profetas está falando de Israel. Só que para você entender o que esses dois profetas estão falando, você tem que entender toda a história de Israel. E isso você tem que entender também as bênçãos que Deus prometeu, as bênçãos não, as promessas que Deus fez aos patriarcas, porque ela nos envolve. As bênçãos que Deus fez aos patriarcas, elas são espirituais. E elas vão ser elas vão ser concretizadas através dos tempos determinados de Deus. E perdão. E você vê, né, que e agora você já pode, não sei se, como eu lhe expliquei, não sei se isso já está começando a fazer já algum sentido na sua cabeça. Mas eu peço que, mesmo que você esteja não levando fé nessa mensagem, peço que você acompanhe até o final. Acompanhe o estudo também que eu vou deixar na descrição do vídeo, como eu prometi. E faça uma análise das escrituras para você ver se realmente isso não se dá assim. Por a igreja de hoje fazer separação entre igreja e Israel, as escrituras são mal compreendidas. As promessas ser mal compreendidas. E
os fins dos tempos serem mal compreendidos. Fica sendo impossível você entender os tempos determinados de Deus se você não ter essa doutrina, essa chave para você entender os tempos determinados de Deus na mente. Você vai ter só uma ideia básica no final dos tempos, do arrebatamento, do livro de Apocalipse. Você vê agora o porquê que lá no livro de Apocalipse fala que as portas da cidade são as 12 tribos de Israel, porque não existe porta para gentio, e nem fala que ele tem uma porta para a igreja, porque esta palavra igreja, ela é mal compreendida. Ela vem do grego, que quer dizer eclésia, que quer dizer congregação, congregação de povos. A palavra igreja quer dizer congregação de povos, mas essa congregação de povos, né, é Israel. Essa congregação, essa igreja, né, é Israel. E Israel são judeus e gentios. Eu vou estar finalizando agora, tá, irmãos? Esse meu estudo. Eu não quero também ficar sendo muito redundante, tá? Ficar repetindo muito. Peço perdão se eu for chato, mas fiquei repetindo para vocês poderem comprovar o entendimento de Paulo, tá? Eu acho que dificilmente alguém pode contestar que Paulo está citando Oséias, capítulo 6, e Ezequiel 37, a partir do versículo 16. Eu acho que ninguém pode negar isso. Faça uma análise, tá? Estude em casa. Estuda aí a palavra. Estuda o profeta Oséias todinho agora, para ver se isso não vai se encaixar na sua cabeça. Mas também faça o estudo que eu vou deixar na descrição do vídeo, aí embaixo. Estudo completo, mostrando de como se dá isso, em que os gentios, fazem parte de Israel. O apóstolo Tiago também faz algo tremendo que muitos não compreendem. Que ele sauda a igreja dizendo assim: Tiago, as 12 tribos de Israel. Muitos falam que Tiago escreveu só para judeu, mas a gente pode tirar o ensino da carta dele. Sendo que Tiago vivia em Jerusalém e tomava conta da igreja que estava em Jerusalém. Ou seja, se ele tinha algum ensinamento para a igreja de Jerusalém, que era composta de judeus, né, praticamente, para que ele iria escrever uma carta saudando as 12 tribos de Israel? E outra coisa mal entendida neste trecho, porque as 12 tribos não são só judeus, como eu já falei aqui. As 12 tribos, judeus, é só a casa de Judá, que se unificou com Benjamim, tá? Por isso que na época do Messias, quando ele estava vivo e ele veio à Terra, a casa de Judá ficou casada com Deus, né, após Deus rejeitar a casa de Israel, como eu falei já aqui no vídeo. Ficou casada com Deus para que o Messias viesse no tempo determinado aqui na Terra e pudesse fazer essa grande obra que ele fez. Você está vendo como é muito maior a obra do Messias? Só que tem muito mais coisas, tá, irmãos? Espero que os meus vídeos e meus estudos estejam ajudando os irmãos. Façam o estudo mais completo, irmãos. Eu sei que vai ser meio difícil, tá? É um estudo praticamente de 2 horas. Faça ele com calma, com tempo, tá? E que isso venha a ser uma grande soma na vida de vocês, tá? Desejo a paz do Senhor a todos e um bom estudo para quem quer e se interessa realmente em conhecer as Escrituras. Fiquem na paz do Senhor Jesus.